Já estamos de volta com o seu estilo de vida, conversando sobre as síndromes e as fobias. E nós estávamos conversando que é muito importante o autocontrole da pessoa para que ela consiga se controlar realmente em relação às coisas que estão em volta, né? Em relação ao ambiente que ela convive. Então, por exemplo, se você tem medo de alguma coisa que é muito específica, a partir do momento que você consegue pelo menos se controlar em relação a essa coisa, sua convivência fica melhor. Sem dúvida nenhuma. É porque ali naquele momento que a pessoa exerce o medo, ou se dá-se o medo por um objeto, por um pensamento, é muito uma questão mesmo de descontrole psíquico, descontrole emocional. Então, quando isso está muito exagerado, tem que haver uma intervenção, infelizmente ou felizmente no caso, de um terapeuta, de um psiquiatra, para começar a fazer um trabalho psicoterápico mesmo. Agora, quando a pessoa identifica, logo no início, que você está começando a se afastar de um tal objeto, isso pode fazer com que você tenha um controle maior sobre você. Nós estávamos falando agora no intervalo, e é muito bem quisto o seu pensamento a respeito dos pais. Na maioria das vezes, infelizmente, é os pais que colocam, introduzem e marcam as crianças pelo medo. Por exemplo, um rato. Que é o meu caso, né, gente? Vamos confessar aqui, vamos assumir. O meu medo é o rato. Mas eu tava comentando que a minha mãe também tem medo desse rato. Eu tenho medo de rato também. Então, só tava dizendo que pode ser realmente uma coisa quase que hereditária, né? Porque você viu a sua mãe fazendo o tempo todo, então acaba que se caracteriza em você também. O hereditarismo é orgânico, mas essa modelagem, esse condicionamento é psicológico, porque acaba que quem é a figura de autoridade, o seu modelo, o seu ideal de pessoa, são os pais. Aí, a partir do momento que os pais passam essa insegurança para os filhos vão se sentir inseguros também, né? E a partir dali, isso pode crescer ou pode parar. Porque os pais são incríveis, nós pais somos incríveis. Nós dizemos assim, menino, olha o rato. Aí depois a gente diz, menino, expulsa esse rato. A gente não entende, né? Olha, menino, a barata, corre, a barata, corre. Aí depois diz, menino, deixa de frescura, joga essa barata, pega a vassoura. Como que a gente vai entender, né? Então nós temos que seguir uma linha de pensamento. Se a criança está olhando aquilo, ela vai dizer, peraí, eu sigo essa primeira linha de fugir da barata ou sigo a segunda linha de enfrentar a barata? Só que essas perguntas não são feitas, né? Os pais não têm essa percepção. Quando o sujeito chega na adultez, ele se depara com esse medo. Um medo que foi modelado lá atrás, um medo que foi condicionado lá atrás. E aí ele tem que, no processo cognitivo, emocional dele, saber lidar e encarar com aquilo que foi fixado lá atrás, que há uma regressão psíquica, né, daquele momento, daquele objeto que você acaba revivendo, ressignificando hoje nesse presente. E é difícil de saber lidar porque é totalmente inconsciente, você não tem controle disso. Então, quando está muito exacerbado, você tem que buscar uma terapia de fato, né? A partir de quando a gente percebe que isso se evoluiu de uma forma mais concreta e que a gente precisa, por exemplo, de remédios realmente, né? Daqueles remédios mais físicos, mais específicos para todo o tratamento. Quando isso começa a interferir no seu meio social. Quando começa no seu meio social a tirar você desse contexto, sem dúvida nenhuma isso será percebido não só por você, como todas as pessoas que estão ao seu redor. Então, a partir dali, você já está observando que deve buscar uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, para que a gente tenha logo o controle desses comportamentos, controle dessas emoções, e a partir dali saia desse estado emocional que lhe leva a um isolamento, lhe leva a algo ruim, né, comportamentalmente falando, né? E é possível que depois de um tempo você supere um tipo de medo? Por exemplo, hoje eu tenho medo de cachorro, mas eu trabalhei isso e amanhã eu lido tranquilamente com os cachorros. É possível ou não? Sem dúvida nenhuma é possível, né? Com a ajuda dos familiares, com a ajuda do psicólogo, com a ajuda do psiquiatra, sem dúvida nenhuma é possível.
né? Sem dúvida nenhuma é possível, porque não ativa nenhuma estrutura mental. A partir do momento que não ativa nenhuma estrutura mental, você não entra num processo de doença, de patologia, né? E até mesmo se entrar, você tem sim subsídios hoje medicamentosos, psicoterápicos, para estar enfrentando toda essa nova realidade, sem dúvida nenhuma. Isaac, qual foi o medo mais esquisito, mais diferente, mais raro que você já recebeu dentro do consultório? Olha, são os clássicos, não teve ainda nos meus estudos terapêuticos dentro do consultório, não teve ainda nada assim de diferente, né? Tá dentro das características, agorafobia, né? E outras, né? Não tem medo de rato, medo de barata, que é clássico, é incrível. A maioria das mulheres tem o medo de barata, mas quem é que tem medo de barata? Né, a gente faz essa primeira pergunta, minha mãe, minha irmã, então aí a gente começa a investigar e acaba vendo que aquele medo foi realmente adquirido, né? E dentro de quanto tempo, por exemplo, leva para uma pessoa conseguir lidar com esse medo, quando começa um tipo de tratamento? Se eu for no seu consultório hoje, Isaac, eu tenho medo de tal coisa, quanto tempo a gente vai precisar trabalhar até que eu consiga conviver com isso? Olha, dentro da linha analítica, demora-se um pouquinho mais. Dentro da psicoterapia cognitivo-comportamental, isso se torna mais focal, que tem técnicas que levam o sujeito a lidar, a enfrentar esse medo com uma rapidez, né? Mas todas as abordagens, todas as linhas terapêuticas são ideais. Uma vai mais a fundo, vai descobrir onde foi a fixação, o trauma. A outra vai mais focal, para que você saiba lidar rapidamente com esse medo. Mas independente disso, o mais importante é que nós tenhamos os pacientes que nos buscam um organismo saudável, uma psique saudável, e ele conviva socialmente sem mais traumas, sem mais medos, sem mais essas ansiedades que acabam nos dominando. Quais os tipos de patologias ou os tipos de doença que um medo como esse pode desenvolver? A gente já conversou sobre a depressão, que é uma possibilidade, né? Você pode, enfim, perder também ali todo o convívio social, mas além disso, quais outros problemas mais graves, de repente, que podem ser desenvolvidos a partir disso? Transtorno do pânico. Hoje em dia, o transtorno do pânico está recorrente no consultório, já são medos somados, evoluídos, que já passou do transtorno de ansiedade, da ansiedade, do transtorno de ansiedade, e aí chega ao transtorno do pânico. Sem dúvida nenhuma, tudo começa com medo, depois começa com uma grande ansiedade em saber lidar com esse medo, depois começa com um transtorno de ansiedade, onde muitas das vezes tem que entrar com medicação. E se a gente conseguir, logo no transtorno de ansiedade, entrar com o processo psicoterápico e medicamentoso, a gente espera que a gente não chegue num transtorno de pânico. Mas como o próprio contexto, as próprias sintomatologias do transtorno de pânico dizem que não há esse momento, a gente não espera que isso aconteça, isso só acontece, fica um pouquinho mais difícil. Mas fazendo terapia, sem dúvida nenhuma, o sujeito tem a facilidade e a destreza emocional de saber lidar com isso rapidamente e não chega a exacerbar a um transtorno de pânico, né? A Luísa, lá da Compensa, disse assim: tenho problemas com qualquer coisa que deixe meus pés e mãos melados. Nem uso cremes, por isso e sinto necessidade de lavar as mãos direto. Tenho problema de toque, preciso de tratamento? Olha, primeiro, eu não posso dizer que com tudo isso que você acabou de dizer, você tem transtorno de toque, transtorno obsessivo compulsivo. Eu não posso dizer isso. Por que eu não posso? Porque eu preciso que você busque, né, o terapeuta, o psicólogo, e ele, a partir daí, faça um diagnóstico. Mas, realmente, se você está vendo que isso está lhe causando danos sociais, emocionais, familiares, o conselho que nós damos aqui é: vá em busca de um psicoterapeuta, sem dúvida nenhuma. Se isso está incomodando não só você, como todo o seu contexto, já é a hora de ir em busca de uma ajuda profissional, sem dúvida nenhuma. Algumas síndromes recebem até um nome engraçado, né? Tem uma que chama Alice no País das Maravilhas. Síndrome de Alice no País das Maravilhas. O que significa isso? Pois é, eu também quero saber, que é tanta coisa, mas aparentemente é a pessoa se sentir bela, se sentir muito autoconfiante da sua beleza, em alguns momentos traços narcísicos, né? Mas tem de A a Z, é incrível. Para todo medo tem um nome.
né? Tem um nome, eu antes de vir para cá fui pesquisar, e tem muitos nomes, e são nomes até que eu não consegui gravar. Como que a gente consegue lidar, por exemplo, no seu papel de psicólogo, chega alguém no consultório e diz que tem a síndrome, não sei, um tipo de síndrome muito diferente, um tipo de síndrome raro, por exemplo, até porque essa da Alice do País das Maravilhas é uma das síndromes consideradas raras. Como consegue lidar com um paciente, né, que tem uma síndrome, que traz uma síndrome para você que é muito específica e que talvez nem todas as pessoas tenham contato e que nem toda a sociedade talvez tenha informação em relação a isso? Dentro da análise, nós temos métodos, né, técnicas. Nós vamos, primeiramente, fazer todo o processo técnico, anamnese, rapport, entrevista, estudar a história e tudo mais. A partir daí, nós vamos buscar as sintomatologias. A partir das sintomatologias, nós vamos fazer os enquadramentos, né, sintomatológicos. Então, é uma questão de estudo mesmo. A partir do momento que entra algo dentro do seu controle, independente do que seja, porque a gente não sabe até então, nós temos que seguir os protocolos psicoterápicos, independente das técnicas que são empregadas dentro do set terapêutico. Mas o mais importante é nós estarmos estudando a todo momento, estudando o próprio paciente, estudando as sintomatologias, verificando os diagnósticos diferenciados, porque acaba que alguns sintomas, eles são muito parecidos para diagnóstico. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, né? E nós temos que ir a fundo nessa análise. O mais importante tecnicamente é isso. Nós nos dedicarmos àquele paciente e a partir dessa dedicação, desse profissionalismo, das aplicações das técnicas, nós estudarmos, que é o principal, é estudarmos a todo momento. Cada paciente que há dentro do seu consultório é diferente um do outro, sem dúvida nenhuma. E você busca se adaptar aos seus saberes para que a partir dali você dê uma devolutiva de melhora, que é o que eles buscam dentro do consultório terapêutico. Então, na realidade, é um trabalho muito específico, né? Um trabalho como se você estivesse fazendo exatamente para aquela pessoa. É como se fosse... Quando a gente vai montar, por exemplo, o nosso prato, ou quando a gente vai montar uma bolsa, quando a gente vai customizar aquilo propriamente para o nosso gosto, é como se você estivesse fazendo um trabalho específico com as características de cada pessoa. Sem dúvida nenhuma. Todo e qualquer processo psicológico parte desse princípio. Cada cliente, cada paciente que nos busca, o olhar é esse. Independente se você olha e diz, 6 sintomas, caracteriza tal transtorno, caracteriza tal patologia. Não é desse jeito, é muito mais a fundo, é muito mais elaborado esse processo de análise, esse processo de terapia, tem que ser muito mais explorado. Nós temos que buscar subsídios interpretativos na fala, ser um bom ouvinte. A principal técnica é ser um bom ouvinte. E a partir daí fazer os enquadres técnicos, enquadres de saberes, de conhecimentos teóricos, para que a partir dali nós possamos fazer uma linha ou ter uma linha de tratamento ideal e adequada, né? Nós temos uma participação também do Jairo Santos de Porto Velho. Ele diz assim: eu tenho medo apenas de alturas e também de insetos. Eu faço tratamento no CAPS com psiquiátrico e psicólogo e diagnosticaram esquizofrenia, paranoide SID. E também tenho outros sintomas, acúmulo de inseto e fico muito arrepiado. Quando tem acúmulo de inseto, ele fica muito arrepiado. Ele é o Jairo Santos de Porto Velho, enfim, foi só um depoimento dele, né? Que bom que ele já está no processo psicoterápico, isso é muito importante. Já está evoluindo, penso que já esteja evoluindo. Isso é o principal. Esse depoimento veio para dizer que busque o tratamento psicológico a partir do momento que isso está incomodando os seus fatores sociais, emocionais e familiares. E é muito importante também que a gente saiba entender, que saiba, enfim, que existe realmente uma situação, né? Que existe, por exemplo, pessoas que estão à sua volta, que estão percebendo que você não está normal, que existe realmente uma mudança em relação ao seu processo social. A partir do momento que você consegue assumir isso, que você consegue se entender, então tem como buscar um tratamento. Sem dúvida nenhuma. A partir do momento que sai daquele contexto de uma normalidade comportamental, todos nós temos histórias, todos nós temos padrões de comportamento. A partir do momento que eu, nos meus padrões de comportamento, saio desse contexto, as pessoas que estão ao redor vão observar.
Vão dizer, poxa, o Isaac já não está se comportando como ele se comportava há tantos anos, né? Então, por qual motivo? E a maioria das vezes a abordagem é da família, né? Que é a que está disponível para falar. Né? Porque os amigos eles vão pensar, eles vão ficar fazendo conjecturas, fantasiando até se oportunizar a adentrar o espaço desse sujeito, né? Então é muito a coisa acontece muito quando começa a causar transtorno mesmo nos seus ambientes, né? Aí ele começa a olhar e dizer, poxa, espera aí, será que todo mundo que está errado eu estou certo? Né? Aí começa a ter aquela observação, ele começa a se prejudicar e aí então ele começa a buscar ajuda. Nós vamos fazer mais uma pausa aqui no nosso bate-papo, mas quando a gente voltar nós temos também algumas perguntas dos nossos telespectadores, como o do Arlen lá da Alvorada, por exemplo. Se você quiser saber qual é a dúvida dele, se você quiser enviar a sua participação, ainda dá tempo, envia pra gente durante o intervalo e quando a gente voltar a gente responde.